Obrigado. O professor Dr. Domingos Zamanha é doutor em Ciência da Religião pela PUC São Paulo, mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, Itália, bacharel em Comunicação Social, Jornalismo pela PUC São Paulo, bacharel e licenciado em Filosofia pela PUC São Paulo, licenciado em Teologia pela PUC São Paulo, em especialização em Ética na Universidade, fez especialização na Suíça, revalidou os diplomas no exterior, cursando o programa de pós-graduação no Departamento de História da Universidade de São Paulo, USP. Trabalhou por 18 anos como jornalista na TV Globo de São Paulo, editoria de Educação e Cultura, e na Fundação Roberto Marinho, como roteirista, e por 4 anos como jornalismo político, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com o professor Paulo Freire, foi sócio fundador da Veredas, Centro de Estudos em Educação em São Paulo. Integra o Colégio de Tradutores da Bíblia de Jerusalém, Paulus, da Bíblia Sagrada Vozes e do Missal Romano da Igreja, CNBB. Integrou o corpo editorial das revistas RDT, Revista Dominicana de Teologia da Unify, lecionou línguas clássicas, latim, grego e hebraico durante 20 anos na Faculdade de Teologia da PUC São Paulo, graduação e pós-graduação. Foi editor, durante os anos 2010 e 2015, da Revista de Gesto Econômico, de São Paulo, assessor da presidência da CESP, jornalista do jornal Diário do Comércio, em São Paulo, jornalista voluntário da Rebretes, Revista Brasileira do Terceiro Setor, e do Movimento Integral, Desenvolvimento e Integração de Redes. Lecionou no Instituto Bartolomeu de Las Casas, afiliado à Universidade Santo Tomás de Aquino, evangélico em Roma. Na FAPCOM, Faculdade Paulo Luz de Tecnologia e Comunicação, Filosofia e Jornalismo, e na Unisal, Universidade Salesiana, campus Lapa, São Paulo, onde foi meu professor. Atualmente leciona nas faculdades de São Bento, São Paulo, da qual foi coordenador pedagógico, e no Unify, Centro Universitário Assunção, PUC São Paulo, professor de filosofia. É membro do Conselho de Administração da Fundasp, Fundação São Paulo, mantenedora da PUC São Paulo, e titular da cadeira número 28 da Academia Cristã de Letras. O professor Dr. Domingos Zamanha irá ministrar para os nossos participantes a palestra Santo Antônio de Santana Galvão. Lembrando que Santo Antônio é o primeiro santo brasileiro. Professor, seja muito bem-vindo. A palavra agora é com o senhor. Eu queria, inicialmente, saudar o fundador e presidente de honra da Academia Brasileira de Radiologia, Dr. José Luiz Lira, o presidente, Dr. Luciano Didi, Dr. Fábio Tucci, Pará, e meu prezado colega, Dom André Alves de Santos, com quem eu pude conviver na Universidade Salesiana. Saúdo também os demais participantes do congresso. Uma das figuras mais conhecidas, não só da cidade, mas do estado de São Paulo, do Brasil, é famoso por seus poderes de cura, Frei Antônio de Santana Galvão, canonizado pelo Papa Bento XVI
em 11 de maio de 2007. Tornou-se, então, o primeiro santo nascido no Brasil. Eu gostaria de começar chamando a atenção para o fato que a postuladora da causa de beatificação e canonização de Santo Antônio de Santana Galvão foi uma religiosa, portanto, uma mulher, a irmã Célia Cadorim, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Isso é interessante porque, apesar de muitas mulheres trabalharem nestas causas, não é tão comum uma religiosa, uma mulher, estar à frente da postulação. Então, são tempos alvissareiros em que as religiosas, as mulheres, estão à frente de muitas iniciativas na igreja, né? Ela primeiro trabalhou na causa da Madre Paulina e depois pegou a causa de Frei Galvão, que estava, digamos assim, em dificuldades há tantos anos, e ela abriu as portas, né? Abriu o caminho para efetivar um peso deste processo. Frei Galvão ficou em 23º lugar entre os 100 brasileiros mais importantes, segundo, de todos os tempos, segundo um ranking estabelecido pela televisão brasileira, o SBT, baseado num programa da BBC de Londres. Eu gostaria de falar um pouco sobre a biografia de Frei Galvão. Nós não temos certeza absoluta da data do seu nascimento. Nós sabemos que foi em Santo Antônio de Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, e seguramente em 1739. Agora, quando se fala desta época, nós somos forçados a recordar que entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, no Rio Paraíba, em 1717, foi encontrada a imagem da Virgem Santíssima, Nossa Senhora da Conceição, a Senhora Aparecida, hoje padroeira do Brasil. Portanto, Frei Galvão nasce 22 anos depois da descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Era o quarto de 10 ou 11 filhos de uma família profundamente religiosa. Seu pai era português, Antônio Galvão de França, e era o capitão-mor da vila. O pai era natural
de Faro, em Portugal, e atuava no comércio. Do ponto de vista religioso, ele pertencia à Ordem Terceira de São Francisco e era conhecido pela sua generosidade. Sua mãe, Isabel Leite de Barros, filha de fazendeiros e membro da família do conhecido e temido bandeirante chamado Fernão Dias Paz, cujo apelido era Caçador de Esmeraldas. Só que a mãe de Frei Galvão morreu quando ele ainda era muito jovem. Morreu aos 38 anos de idade. Mulher religiosa e também muito generosa, especialmente com os... Bom, agora que está chegando o retorno. Frei Galvão passou toda a sua infância numa casa que situava-se na esquina da Rua do Hospital com a Rua do Teatro, atualmente ruas Frei Galvão e Frei Lucas, respectivamente. O local foi demolido e recentemente reconstruído. O fato é que, aos 13 anos de idade, o jovem foi enviado para estudar num colégio jesuíta na Bahia, no Colégio de Belém, localizado em Cachoeira. E ali ele foi estudar porque o seu irmão mais velho já estudava lá. Colégio famoso jesuíta, chamado Alexandre de Gusmão, colégio do século XVII, 1606. Bom, ele ficou 4 anos estudando na Bahia, com os jesuítas. E ali demonstrou ser um jovem inteligente, estudioso e fez muitos progressos nos estudos humanísticos. Acontece que os jesuítas foram expulsos do Brasil. Uma palavra sobre essa perseguição aos jesuítas que alterou o curso da vida de Frei Galvão. Bom, houve um conflito chamado Guerra Guaranítica, que foi uma das consequências do Tratado de Madrid, de 1750, entre Portugal e Espanha, que reorganizou as fronteiras entre as duas nações do continente. Então, como parte desse tratado, os espanhóis entregaram a região de 7 povos das missões para Portugal, obrigando as missões jesuíticas e espanholas a abandonarem
essa região. Então, tanto os jesuítas instalados naquela região, quanto os indígenas guaranis que residiam nas missões jesuíticas, não ficaram satisfeitos com esta mudança e armaram-se para resistir aos portugueses. Esta guerra se estendeu por 3 anos, 1753 a 1756, e se encerrou com a derrota e a submissão dos guaranis às tropas espanholas e portuguesas. Com a derrota, as missões jesuíticas da região foram destruídas. Bom, os historiadores nos afirmam que a expulsão da Companhia de Jesus de todas as colônias portuguesas se deu durante a gestão conhecido Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, enquanto governante da coroa portuguesa. Este marquês, influenciado pelo iluminismo, era um dos chamados déspotas esclarecidos, e ele ordenou a expulsão dos jesuítas em 1759. Foi a tentativa da coroa portuguesa centralizar a administração colonial e neutralizar a ação das ordens religiosas que atuavam na colônia praticamente de maneira autônoma. Bom, esse fato fez com que os colégios jesuítas fossem fechados. Portanto, a família de Frei Galvão precisou encaminhá-lo para uma outra escola. E é assim que nós vemos, uma vez que o seu futuro estava comprometido pela educação da Bahia, ele volta para a sua casa e ali ele vai estudar sobre a influência dos franciscanos. Era uma tradição da sua cidade natal, fazia parte da devoção da família. Então, de jesuíta, ele se encaminhou para a Ordem dos Mitos. E na Ordem dos Franciscanos, ele recebeu nome nome religioso, né? De Antônio de Santana Galvão. Era uma devoção da família, né? A mãe de Nosso Senhor. Obviamente, durante o noviciado, que dura 1 ano nas ordens mendicantes, ele se demonstrou um, um jovem piedoso, um homem de oração, de zelo e de virtudes. É isso que se espera de um religioso. Tanto que ele foi aceito para emitir os votos e, nesta cerimônia, ele recebe uma, um,
ele recebe uma incumbência de não só evocar, mas defender a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Nesta época, isto era muito polêmico. Este dogma da Imaculada Conceição só foi proclamado quase um século depois, no dia 8 de dezembro de 1854, nono, através da bula de Deus. Bom, a transmissão está muito ruim, porque eu fico me ouvindo em eco o tempo todo. Por isso que eu estou fazendo umas pausas para eu poder me situar, né? Bom, Frei Galvão demonstrou qualidades intelectuais que possibilitaram a ele agilizar a sua chegada às ordens sagradas. Em pouco tempo, ele foi ordenado sacerdote. E normalmente tem aqueles 3 anos de filosofia, etc. Então, ele foi ordenado com muita rapidez. E entre uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo, é muito provável que ele tenha visitado a capela, a capelinha de Nossa Senhora Aparecida. E aí ele vem para São Paulo, que vai ser o destino maior da sua vida. E começa a chamar a atenção, a tal ponto que a Câmara Municipal vai considerar a presença de Frei Galvão como um novo esplendor do convento dos franciscanos. Isso tem o seu significado. Mais do que isso, em 1770, Frei Galvão, exatamente por causa das suas qualidades humanas, além de religiosas, foi convidado para integrar a Academia Paulista de Letras, que, naquela época, chamava-se Academia dos Felizes. Já em março deste mesmo ano, 1770, numa sessão da academia, Frei Galvão declama de modo notável alguns poemas dedicados a Santana. Eu não sou uma pessoa muito qualificada para análises literárias,
Apesar de trabalhar traduções há muito tempo e escrever como jornalista e como professor, eu me valho aqui de um artigo do professor Enio Aloísio Fonta, um professor aposentado da Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, que publicou na revista do Instituto de Estudos Brasileiros, de 1972, um artigo muito denso, de 20 páginas, onde informa que Frei Galvão, em versos jâmbicos, 16 poemas que mostram os seus conhecimentos da cultura greco-latina. Nesse artigo, inclusive, o professor Enio Aloísio Fonta transcreve e traduz estes poemas. Não são muito fáceis de serem encontrados. Há uma outra obra que tem o nome de Frei Antônio de Santana Galvão, publicado pelo Mosteiro da Luz, e que há também a transcrição desses poemas e as traduções. Só que, nesse caso, feitas pelo professor Silveira Bueno, da USP, e de quem eu fui aluno de Filologia e Língua Portuguesa, só que, no meu modestíssimo modo de apreciar, as traduções do professor Silveira Bueno são excessivamente literais. Então, eu fiz a experiência de eu mesmo ler estes poemas e traduzir alguns deles. Eu não, eu vou mostrar aqui o resultado da minha tradução. Eu não vou ler o texto em latim, porque seria muito longo. Então, eu leio pausadamente, né? O primeiro poema que ele fez, dedicado à gloriosíssima Santana, né? É pequeno o poema. Louvemos todos a mulher, genitora da Virgem Mãe, que refugie com excelsa glória no ímpeto altar do louvor. Pedida pelo celestial amor, a todos exorta a desprezar o prazer nocivo do mundo, convidando ao gozo celestial. Assim, ampara os suplicantes, posta nas alturas do altar, alçada à glória da terra, inebria-se com as alegrias do céu. Santana, nós os pedimos. Clemente, ofertai aos mortais, com a vossa intercessão, o prêmio da divina morada.
Bom, eu assumi o compromisso comigo mesmo de me dedicar a traduzir esses poemas. Naturalmente, vou submeter depois a pessoas realmente competentes e depois vou ofertá-los ao Mosteiro da Luz, né, onde está sepultado Frei Galvão. Terá, que eu saiba, o terceiro esforço de tradução desses poemas. Bom, Frei Galvão vai concentrar o seu trabalho na construção de uma casa de recolhimento onde se reuniam devotos de Santa Teresa e Teresa de Ávila, na cidade de São Paulo. E ali ele conhece a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que afirmava ter visões onde Jesus lhe pedia para fundar um novo recolhimento. Pois bem, ele procura, como confessor desta religiosa, testar o teor destas visões e ele acaba se convencendo, consultando outras pessoas sábias, de que essas mensagens recebidas elas tinham realmente um teor sobrenatural. E ele resolve ajudar a construção deste novo recolhimento. Os arquitetos que estudam este recolhimento, que hoje se chama Mosteiro da Luz, que fica, inclusive, no bairro chamado Luz, em São Paulo, eles ficam impressionados como um religioso sem especialização pode ter encontrado soluções tão criativas para esta belíssima construção. Certamente, o mais entusiasmado dessa construção foi o arquiteto Dr. Benedito de Toledo Lima, professor da USP, da Universidade de São Paulo, falecido recentemente, que escreveu um belíssimo livro a respeito, muito ilustrado. Como leigo em arquitetura, eu não tenho condições de tecer comentários, mas eu sempre fiquei admirado com os escritos e as explanações do Dr. Benedito sobre esse mosteiro.
Inclusive, estive presente numa sessão, num ato da Bienal de São Paulo, em que, proposto pelo doutor Benedito Toledo Lima, foi concedido a Frei Galvão o título de patrono dos arquitetos brasileiros. É possível que os senhores encontrem nas bibliotecas, ou quem sabe tenham já nas suas bibliotecas, uma obra importantíssima produzida, dessas obras que têm patrocínio de algumas empresas, neste caso é o Banco Safra, que é um banco de família judaica, né? Mas que tem colaborado muito para a arte sacra cristã. Então, essa obra se chama Museu de Arte Sacra. Foi editada no tempo em que o diretor do museu era o padre Antônio de Oliveira Godinho, um homem extremamente culto, e isso fica também dito com fotos de Rômulo Fialdini, um grande fotógrafo, né? E fica com isso aqui o convite para quem vier em São Paulo visitar este museu, que tem um dos maiores acervos de arte sacra brasileira. Agora, Frei Galvão não foi apenas um construtor. Ele cuidou da formação dessas religiosas, que se encaminharam para um tipo de vida monástica. E lá estão até hoje, vivendo como monjas, a tal ponto que ele escreveu os estatutos que eram os caminhos que elas deviam seguir para a busca da perfeição evangélica, para o aprimoramento da vida interior através da disciplina monástica. E aí vê-se o equilíbrio dele e a consciência do trabalho que ele estava fazendo, da qualidade do trabalho teológico, pastoral que ele estava realizando. Bom, quando as coisas pareciam serenas, houve uma intervenção do governo de São Paulo que foi uma verdadeira provação para Frei Galvão. O capitão Mor sentenciou um jovem soldado à morte por ter ofendido seu filho, mas uma ofensa sem maiores gravidades. Frei Galvão defendeu este jovem e, por isso, ele foi condenado ao exílio.
Não é o primeiro, provavelmente não será o último religioso ou mesmo leigo a sofrer punições pelo poder civil. Então, este exílio só não se confirmou por causa da pressão popular. Isso mostra, então, como Frei Galvão era acolhido pelo povo de São Paulo. E, com isso, a ordem do exílio foi revogada. A ordem franciscana, percebendo as excelentes qualidades espirituais de Frei Galvão, tomou a decisão de destiná-lo para a formação dos seus membros. E ele foi nomeado mestre dos noviços, e para isso ele teria que deixar São Paulo. Tanto o bispo Dom Manuel da Ressurreição, quanto as irmãs fizeram um apelo ao provincial, ao ministro provincial franciscano, para que ele não deixasse a cidade. Eu estou citando a frase que eles dirigiram ao ministro provincial. Nenhum dos habitantes desta cidade será capaz de suportar a ausência deste religioso por um único momento. Esta frase mostra qual era o sentimento que a população e também as autoridades religiosas tinham em relação a Frei Galvão. Frei Galvão fundou um outro convento, desta vez o de Santa Clara, na cidade de Sorocaba. Mas ele acabou voltando de novo para São Paulo. Ele já tinha uma certa idade e obteve permissão tanto do seu provincial quanto do bispo para permanecer no recolhimento no mosteiro que ele mesmo tinha fundado. Faleceu Frei Galvão neste mosteiro no dia 23 de dezembro de 1822, portanto, o ano da independência do Brasil. Faleceu aos 83 anos de idade e foi sepultado na igreja deste mesmo mosteiro, né? Num túmulo que até hoje é muitíssimo visitado pela população. Bom, o que nós devemos frisar nesse instante é que, desde os seus últimos anos e desde o seu enterro, difundiu-se a fama de santidade deste religioso.
e esta fama ultrapassou o estado de São Paulo. É, a piedade popular, ela começa a difundir com abundância relatos de milagres realizados por ele, naturalmente, pela sua intercessão, realizados por Deus em relação a várias circunstâncias. Assim é que se difunde notícias de que ele tinha fenômenos telepáticos, premonições, até mesmo levitação, casos de bilocação, né? Está presente em dois lugares ao mesmo tempo. Obviamente, nós respeitamos esses relatos e fazemos questão até de lê-los, mas a igreja costuma ser muito judiciosa nesses casos, né? E não podemos ter uma comprovação, né? A não ser aqueles que, vou falar sobre eles daqui a pouco, aqueles que foram testados no processo de canonização. Pois bem, Frei Galvão foi muito procurado por causa do seu alegado poder de curar doenças, numa época em que os recursos médicos eram ainda escassos. E numa dessas ocasiões, ele tomou uma iniciativa de escrever num pedacinho de papel, escreveu uma jaculatória em latim, retirada do ofício de Nossa Senhora. Essa jaculatória era postpartum, virgo, inviolata permansiste, Dei genitrix intercede pro nobis. Após o parto, permaneceste virgem, ó Mãe de Deus, intercedei por nós. Pegou este papelzinho e fez dele uma bolinha, praticamente como uma pílula, e deu
para uma jovem que tinha fortes cólicas renais que estavam colocando a sua vida em perigo. Os relatos dizem que depois que ela tomou esta pílula, a dor cessou imediatamente e ela expeliu uma grande quantidade de cálculos renais. Bom, outros casos semelhantes, né? Casos de gravidez ou de várias doenças, né? Ele foi aconselhando os visitantes a tomarem esta pílula. Ensinou as irmãs, as monjas, a confeccionar este, este, estas pílulas, né? Como são conhecidas, e isso se tornou de grande difusão pelo estado de São Paulo e também fora de São Paulo. Bom, isso então faz parte da chamada devoção popular, né? E até hoje, o mosteiro é muito procurado pelas pessoas para obterem estas pílulazinhas, né? Quer dizer, esta jaculatória num papel arroz, que não faz mal ao organismo, e isso é a devoção, talvez a mais conhecida do Mosteiro da Luz. Este tipo de vida, de virtudes heróicas, de vida edificante, testado, testados, né, pela igreja, deram a Frei Galvão o título de venerável em 1997, pelo Papa João Paulo II. E aí começa, então, este processo de beatificação e canonização, e, naturalmente, são necessários dois milagres comprovados para que ele possa ser proclamado beato e santo. Este processo chegou ao seu auge em 2007. Então, em 11 de maio de 2007, durante uma visita de 5 dias ao Brasil, o Papa Bento XVI fez do Frei Galvão a primeira pessoa nascida no Brasil, né, a ser um santo. Portanto, tem este diferencial.
A cerimônia foi feita no aeroporto militar do Campo de Marte e reuniu 800 mil pessoas, segundo as estimativas oficiais, né? E é também o primeiro santo que o Papa Bento XVI canonizou numa cerimônia realizada fora da cidade do Vaticano. Quanto aos 2 milagres testados, documentados pela Igreja, o primeiro deles data de 1999. A senhora Sandra Grossi de Almeida, que possuía uma malformação uterina que impossibilitava que ela carregasse um feto por mais de alguns meses, deu à luz a uma criança saudável, uma criança chamada Enzo. Enzo. E Enzo nasce após a mãe tomar uma dessas pílulas e pedir a graça de Deus através da intercessão de Frei Galvão. Estas pílulas seriam também objeto de um segundo milagre. Dessa vez, uma menina chamada Daniela Cristina da Silva, que tinha 4 anos de idade apenas, sofria de hepatite, considerada incurável pelos médicos. Além da hepatite, ela teve broncopneumonia, uma parada cardiorrespiratória, teve meningite, faringite, 2 episódios de infecção hospitalar, paralisação dos rins e do fígado. Tudo controlado pelos médicos, equipes médicas, e que não acharam explicação para a cura. Obviamente, estamos aí diante dos misteriosos caminhos da fé em Deus. Apesar da popularidade destas pílulas entre os católicos brasileiros, médicos e até mesmo alguns membros do clero são reticentes em incentivar estas práticas. Alguns dizem que são placebos. Ora, eu estou terminando, não nos cabe formar ou exprimir nenhum juízo sobre isso, pois a orientação que deve ser seguida precisa ser buscada
não junto a historiadores e demais profissionais leitos, mas tem que ser buscada através das autoridades eclesiásticas. Bom, eu peço desculpas pela transmissão ter sido um pouco truncada. Eu falo e a minha voz é repetida durante alguns minutos. Isso me travou um pouco. Agora, eu sou um usuário medíocre da internet e o rapaz que me deu assistência, porque se eu estivesse em casa, seria diferente. Problemas acontecem, professor, mas os problemas não tiraram o brilhantismo, a excelência da sua apresentação. O senhor realmente fez um caminho todo pedagógico, desde o nascimento, as origens do Frei Galvão, aquilo que ele foi realizando, sua formação, a sua importância para a cidade de São Paulo, para a igreja, para a vida religiosa, a sua morte, depois o seu processo de beatificação e canonização, os milagres que são atribuídos a ele, toda essa explicação sobre as pílulas que, como o senhor mesmo frisou, alguns ainda têm uma certa resistência, mas que é uma referência. Eu que tenho a graça de morar em São Paulo e anualmente participo da festa de Frei Galvão, participei semana passada, na última quarta-feira, posso dizer que é um local em que podemos perceber a manifestação de fé do povo de Deus. Pessoas simples, pessoas cultas, pessoas formadas, pessoas de um bom poder aquisitivo, que vão ali porque reconhecem em Frei Galvão aquilo que eu sempre gosto de dizer: Deus que é admirável em seus santos, as maravilhas que Deus realizou em seus servos. Então, para nós que moramos em São Paulo, é uma alegria, motivo de orgulho. Podemos dizer que temos um santo que viveu e trabalhou em nossa cidade. Mas eu faria só uma única pergunta. Aqui na nossa caixa de mensagem, os participantes apenas parabenizaram pela sua explanação, mas não fizeram nenhuma pergunta. Por que se passaram 116 anos? Quais são uma das possíveis explicações? Se passar 116 anos entre a morte do Frei Galvão e o início da sua causa de beatificação. Está nos ouvindo, professor? Estou ouvindo e isso tem é, várias explicações, não é? Uma delas é que o processo, antigamente, era muito lento. Encontrar as pessoas para colher os depoimentos. Estou ouvindo, eu estou falando. Sim, sim. Uma outra pergunta é o Ricardo Oliveira, que nos acompanha de Portugal, ele colocou aqui como pergunta: como se explica essa defesa da pílula quando a igreja não aceita? Eu não diria que não aceita, mas tem essa certa resistência ainda. Será que não ouviram o que eu vinha falando? Eu acho que ele. Deixa eu ver se tem aqui no YouTube, tem algum comentário. É,
Professor, o tempo já está um pouco avançado. É, Em nome da Academia Brasileira de Agiologia, queremos agradecer imensamente ao senhor pelas suas palavras, pela sua palestra, pela sua disponibilidade, né? Dar uma pausa aí nas suas atividades para poder conversar um pouco conosco, com os nossos participantes, sobre esse santo que é orgulho. Todos os santos são orgulhos para a igreja, mas de modo especial o Frei Galvão, né? Por ser o primeiro santo brasileiro. Então, o primeiro santo marca a nossa história, marca a história da Igreja do Brasil. Acredito que todos nós vibramos de alegria quando o Papa veio ao Brasil, realizou a beatificação, a canonização, quantas e quantas comunidades foram criadas e dedicadas ao Frei Galvão. E, para concluir, o senhor tem uma palavra final, a palavra é sua. Quando nós visitamos o túmulo de Frei Galvão e o Mosteiro da Luz, nós encontramos ali um sinal de Deus, que deu ao povo brasileiro alguém capaz de nos contagiar com uma vida de fé, uma vida de amor. Lembrando aos nossos professor, muito obrigado. Uma vida de fé e de amor, e também de simplicidade evangélica, o que faz parte da vida franciscana. Então, Frei Galvão tem uma atualidade muito grande. Ele está ali, na Avenida Tiradentes, nos recordando que nós precisamos voltar a aumentar a nossa fé, o nosso amor e a nossa simplicidade. Muito obrigado, professor. É uma alegria imensa tê-lo em nosso meio. Lembrando aos nossos participantes que retornaremos a partir das 14 horas e hoje ainda teremos 3 encontros, teremos 3 palestras. Às 14 horas, nós teremos a palestra Beato